Mas existe conversa também com o Manchester United. E o que a gente quer é fundamental hoje no futebol essa parceria internacional, mas essa via de duas mãos, eu acho que é interessantíssimo. Então o senhor propõe que no Coritiba haja uma espécie de intercâmbio entre futebol brasileiro, futebol italiano, futebol inglês, são Sim. como se fosse um intercâmbio. Sim, é uma ajuda mútua, saudável para os dois lados, né? E o Coritiba vai precisar de muita ajuda no início, porque a gente não sabe exatamente a situação financeira do clube, mas a gente sabe que o déficit é brutal e também é uma situação decorrente vamos dizer assim, de gestão, de aspectos de gestão, mas também o futebol brasileiro, de uma maneira geral, e o futebol mundial, mas o brasileiro, principalmente porque é menos profissionalizado, ele está numa situação financeira terrível, com a pandemia e com diríamos assim, essa falta de visão de quando nós vamos voltar ao normal, se é que vai existir um normal como a gente conhecia no futuro. Certo. Nós estamos vendo uma disparidade cada vez maior na distribuição de verbas do futebol brasileiro, né? Onde clubes como o Corinthians, como o próprio Flamengo, eles recebem valores astronômicos, tanto de televisão quanto de patrocínio. E o Coritiba, muito abaixo disso. Como equilibrar isso e fazer o Coritiba voltar a ser forte e ter condições de lutar pelo título de uma competição nacional ou até mesmo de uma competição internacional? O reflexo de tudo que eu falei. Veja bem, para o Coritiba ser interessante para um canal de televisão, ele vai ter que ter estrelas, ele vai ter que ter desempenho satisfatório nos campeonatos, ele vai ter que ter uma atuação muito forte junto à CBF, o Coritiba vai ter que mostrar que é um projeto... eu admiro muito o projeto do Bahia também. Quando você... as pessoas que estão tomando decisões lá em cima quanto a patrocínio, quanto a investimento de arena, elas prestam atenção em tudo isso. Então, se elas veem uma administração profissional, a partir do momento que elas sentam com um profissional do outro lado da mesa e percebem ou vários profissionais, a história desses profissionais, quer dizer, a argumentação desses profissionais, é óbvio que a situação tende só a melhorar. Mas para isso nós precisamos sair daqui, nós precisamos conversar com o Globo, nós precisamos conversar com outras redes de televisão, nós precisamos conversar com o CBF, nós precisamos estar no jogo de novo. Para estar no jogo de novo, só se a gente, vamos dizer assim, cumprir tudo isso que eu estou falando para vocês. Profissionalizar a gestão, ter um plantel redondo, com algumas estrelas que despertem atenção no momento de uma transmissão de televisão, para que a gente possa ir buscar. Tudo é marketing no futebol. A partir do momento que você tem um desempenho bom em campo, que você tem 2 ou 3 estrelas, que o torcedor vai ter satisfação de ir no campo para vê-las jogar, você vai aumentar o número de sócios, você vai conseguir um patrocínio melhor, você vai conseguir uma verba de televisão melhor. Quer dizer, é uma coisa óbvia que, com os times que nós tivemos esse ano, que é que tem interesse no Coritiba? O Coritiba lutou quantos anos para não cair? Sim, mas esse seu desejo, que também é o desejo nosso, de ver grandes jogadores com a camisa do Coritiba, mas como atraí-los, sendo que hoje o Coritiba não tem um calendário atraente para o jogador. O jogador quer disputar Libertadores, quer disputar Sul-Americana, né? O Coritiba não oferece isso hoje. Como atrair esses grandes jogadores para cá? Tudo é projeto, né? A gente sempre pensa que o jogador é desinformado. O jogador, primeiro que ele não é tão desinformado assim, porque tem muita resenha, eles conversam muito entre eles. Isso é uma realidade. Segundo, que os agentes de futebol são muito espertos, né? E o agente de futebol, ele tá sabendo como que está sendo a administração, se o salário está sendo pago em dia, qual que é o projeto da diretoria para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano.
E o Curitiba, quer dizer, nós teremos 2 competições, classe A, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A, que são atrativos. E podemos ir buscar lá para frente uma Sul-Americana, de uma Sul-Americana sonhar no 3º ano ir para uma Libertadores. Quer dizer, quando você vê um projeto dando certo, ele passa a ser atrativo para muita gente. Para muita gente. Bom, o Coritiba, ele tem a tradição de revelar muitos jogadores. O último, por exemplo, foi o Couto, que o clube negociou direto com o Manchester City, mas tem também a fama de não negociar tão bem esses atletas. Eu queria saber se você já pensou em algum caminho para mudar esse estigma do clube. Sim, veja bem, existe uma coisa que é fundamental, que é a transição de categoria, né? O jogador, quando ele passa de uma categoria inferior para uma superior, ele não pode sofrer aquele solavanco, ele tem que ter um preparo. Para que isso aconteça, todos os treinadores de todas as categorias precisam conversar permanentemente e os atletas serem acompanhados. E estes atletas, para cada um deles, tem que existir um projeto. Tem que existir um projeto. Uma coisa que eu acho interessantíssima você tem clubes sub-23 que disputam campeonatos, né? Esses campeonatos, inclusive o nosso adversário, de novo citando, é um dos que todos os anos faz a mesma coisa. Você me desculpe, mas sub-23 tem jogador que tem filho já. Quer dizer, não é amador, é profissional. Mas é um celeiro muito grande de você conseguir buscar esses jogadores no sub-23 e de você, se tiver um projeto, você trazê-los. Claro que nós não vamos trazer jogadores do Atlético, nem do Paraná Clube, mas podemos de outros clubes, né, de menor expressão, trazê-los para dentro do Curitiba. E a negociação é uma coisa fundamental. Por que o Curitiba, muitas vezes, eu acho, na minha opinião, não consegue fazer bons negócios com jogadores vendidos para o exterior? Porque não há preparo, porque não há negociação. Porque um clube que vive endividado, um clube que vive na Bacia das Almas, quando ele precisa de dinheiro, ele vai se desfazer do jogador pelo que derem, porque ele precisa pagar a folha de pagamento que está atrasada. E isso é falta do quê? De planejamento. De planejamento. Por isso que muitos jogadores saíram, inclusive, de graça do Curitiba, né? Porque não houve planejamento, e estou falando planejamento desde o profissional. Porque daí, em função de um aperto financeiro do profissional, você acaba perdendo uma joia da base. Em troca aí de 5 milhões de euros, um jogador que você poderia vender lá na frente por 20 milhões de euros. Como foi aí o Bruno Guimarães, como foi o Renan Lodge e tantos outros aí. E o senhor conhece os atletas da base do clube hoje? Não, da base do clube, não. Mas eu tenho muitas informações. Da base do clube. E essas informações vão ser usadas, porque, obviamente, existe gente competente lá que tenta melhorar, mas não consegue, e nós vamos ouvir essas pessoas, porque eu coloquei no início, é uma ruptura, né? A ruptura não significa que nós vamos chegar lá e não vamos ouvir ninguém. Ao contrário, eu quero ouvir muita gente. Mas vamos tomar decisões imediatas depois de ouvir as pessoas em quem nós confiamos que estão lá dentro. E existem pessoas em quem nós confiamos que estão dentro do Curitiba hoje. Existe até uma ideia do senhor trazer ex-jogadores para trabalhar com jovens do Curitiba? Isso passa pelo planejamento da chapa? Passa e nós temos, estão junto no Curitiba Ideal, nós temos o Jetson, nós temos o Ademir Alcântara, mas tem outros jogadores, eu sou da confraria, né, a confraria de ex-atletas do Curitiba, ela se reúne sempre, nós temos várias informações, eu sou amigo de todos eles, eu falo muito com o Reinaldinho jogou comigo, hoje está nos Estados Unidos, mas pretende voltar para cá. Então, vocês podem estar certos que, do ponto de vista de futebol, nós temos muita informação, né? Nós não temos hoje atuação dentro do clube, nós tentamos ajudar o clube, né, indiretamente, sugerindo algumas coisas, mas a atual gestão
parece não interessada em apoio, né? Sim. Em relação ao Couto Pereira, exatamente, ao estádio, existe algum planejamento ou um projeto de revitalização do Couto Pereira, ou a chapa Curitiba Ideal pensa também na construção de um novo estádio para o Curitiba? Eu vou falar aqui mágica para não falar outra palavra, da Copa do Mundo, isso Sim. acabou, né? Isso é ilusório. Quer dizer, você querer construir estádio de 500 milhões, endividar o clube, ou então usar dinheiro público para construir clube, ou então vender o clube, né, para determinadas empresas em troca da construção de um estádio, isso é um absurdo, né? E nós sabemos, nós temos certeza absoluta que hoje a maioria, diríamos assim, da torcida, é uma torcida que acompanha o futebol pelas mídias eletrônicas, né? Pela televisão e pelas mídias eletrônicas. Eu conheço muito Curitiba, porque, de novo, eu vou contar para vocês, uma boa coincidência. Quem projetou e construiu o setor ProTorque foi a minha filha, que é arquiteta. Ela trabalhava com o Ricardo Amaral, o escritório do Ricardo Amaral, que ganhou lá a licitação para fazer, e ela foi designada para fazer o projeto e para fazer o ProTorque. E ela me falou, com várias vezes, ela disse, pai, existem muito boas condições da gente utilizar principalmente a área das duas curvas, mas mais a da curva dos fundos, e você construir duas torres ali, uma comercial, outra residencial, e com o dinheiro da construção dessas torres, você fazer uma arena moderna para uns 30 mil torcedores, né? Diferente de projetos megalomaníacos que a gente viu para o Curitiba, de 45 mil lugares, com teto retrátil, com coisas que podem ser construídas com dinheiro público, mas não com dinheiro de futebol. Ou então você vai hipotecar o futuro do clube para pagar um estádio como esse, que não é necessário mais, né? Então, nós imaginamos aí que podemos construir, reformar o estádio, manter o que o estádio tem de bom, porque é um projeto arquitetônico maravilhoso, o projeto da Social, mas, obviamente, as duas curvas, a minha intenção, quer dizer, num determinado momento, é a gente pôr abaixo e construir uma arena moderna, mas no mesmo local, sem sair do estádio e de onde nós estamos hoje. E dessa maneira, fazer o Couto Pereira virar um estádio rentável, que não é hoje, né? Exatamente. E também é uma coisa interessante, que é acabar com essa ilusão de que investidores vão investir num estádio de futebol para que isso seja um negócio rentável para eles. Não existe, né? Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, o estádio de futebol, quer dizer, na Europa, ele sobrevive em função das centenas de milhares de associados que um Real Madrid, que um Barcelona, que um Bayern de Munique tem. Não existe é uma falácia esse negócio de dizer, eu vou fazer um show por mês no estádio e isso vai me garantir renda. Desde que a Arena da Baixada está pronta, quantos shows tiveram lá? Né? Então, não se pode esperar esse tipo de renda. O campo de futebol é para futebol. Se você puder, uma vez a cada 6 meses, ter uma renda extra para um show, para um negócio, muito bom. O campo de futebol é para o torcedor e é para jogar futebol. E é isso que eu entendo que deva ser a filosofia no que diz respeito a patrimônio. É isso aí, Rogério. Rolador, em 2018, quando ainda não existia nada de concreto em relação à sua candidatura, em uma entrevista para o jornalista Júlio Filho, o senhor comentou que administrar o Coritiba seria mais fácil que administrar uma padaria. E nos últimos dias essa entrevista voltou à tona e repercutiu bastante. O senhor podia explicar melhor para a gente o que significa? Com todo o respeito aos padeiros, né, as pessoas que têm panificadora, quer dizer, o pão é uma técnica, é uma receita que, quando você acerta, a pessoa, às vezes, atravessa a cidade para ir comprar aquele pão, porque ele é verdadeiramente diríamos assim, uma iguaria, né, que não tem igual.
Mas você administrar, que eu digo financeiramente, uma padaria, financeiramente eu estou falando, é a coisa mais simples do mundo. Quando eu fiz referência ao Curitiba, eu quis dizer o seguinte, que com os critérios que eu coloquei para vocês, e esses critérios não são difíceis, quer dizer, você ter critério na contratação de jogador, você não prometer mais do que pode cumprir, você não gastar mais do que vai arrecadar, você ter um marketing forte para ir buscar patrocínio, etc. Isso é uma coisa que toda empresa bem-sucedida faz. Então, eu usei a padaria para dizer o seguinte, mesmo empresas pequenas, que merecem todo o nosso respeito, eu acho que o Curitiba tem solução, sim. Poderia ter tido solução há muito tempo. E durante todos esses anos, nós ficamos na situação terrível de brigar ano após ano para não cair, exclusivamente por falta de gestão. Até com base nisso, você deu uma declaração interessante, dizendo que, do jeito que está a administração atual, o Coritiba não resiste há mais 3 anos. Isso. Você pode explicar melhor isso para a gente? O Curitiba, eu vou pegar algumas coisas que vocês falaram. Vocês mesmos disseram que qual o atrativo para um jogador vir jogar no Curitiba? Hoje nenhum, né? Se nós pensarmos as dificuldades financeiras do Curitiba durante todos esses últimos anos, se nós colocarmos um ingrediente aí de pandemia nisso aí, se nós colocarmos o que eu considero pior, que é a manutenção dessa atual política de gestão, não há salvação para o Curitiba. Ou vocês não concordam comigo de que nós estamos ficando cada vez mais para trás do nosso arquirrival e que isso dói no nosso peito, única e exclusivamente por falta de gestão. Única e exclusivamente por falta de gestão. Então, 3 anos, quer dizer, nós já estamos numa situação financeira terrível, nós já estamos numa situação, do ponto de vista de imagem futebolística, muito ruim. Quer dizer, vocês acham que se nós continuarmos com a mesma política, o Curitiba resiste mais 3 anos? Do ponto de vista de futebol, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing? Eu tenho certeza que não. O Curitiba, na minha opinião, Curitiba nunca vai acabar. É um clube de grande torcida, é um clube tradicional. Agora, a gente percebe que ele vai ficando cada vez mais para trás. E Perfeito. A tendência é o Curitiba, eu vou dar um exemplo no próprio estado do Paraná, é virar um Colorado, é virar, né, um clube que vai ficando para trás. Ricardo, é exatamente isso. As pessoas, elas não têm a capacidade de entenderem que o mundo mudou, que o futebol não pode ser mais administrado como era antigamente, né, por intuição, né, por malandragem, por boas intenções até às vezes. Quer dizer, hoje o futebol é um negócio, o Curitiba era, quando eu tive acesso lá aos números, era um negócio de 100 milhões de reais. Quer dizer, como é que você vai administrar um negócio deste porte sem planejamento estratégico, sem administração, sem gestão, sem um futebol estruturado, com metodologia, desde do profissional até a última categoria de base? Quer dizer, essa integração, né, que tem que existir no clube. Quer dizer, desde a categoria de base até o jogador que vem para o profissional. O jogador, quando vem para o profissional, para o Curitiba, ele tinha que sentar numa sala e alguém chegar para ele e dizer, olha, primeira coisa, você vai escutar 2 horas aí o que é o Curitiba. Isso. Contar a história do Curitiba, contar as glórias do Curitiba. Você está vindo para isso aqui, né? É a primeira coisa. Nas categorias de base, você vai formando isso lentamente, mostrando, fazendo com que o jogador da categoria de base, ele sabe que num determinado momento ele vai embora, mas ele vai muito mais valorizado, se ele esperar mais um tempo para vestir a camisa profissional do Curitiba. Se me permite até fazer um comentário, eu enxergo o Curitiba muito como uma política, né? Vamos comparar. O Curitiba, assim, entra gestão, sai gestão, mudam-se pessoas, se critica, sempre usam da crítica à gestão anteriores, mas a gente nunca percebe a continuidade de um trabalho. Ou seja, a pessoa que entra, querendo ou não, ela acaba com o que vinha sendo feito,
começa a fazer do seu jeito, sendo que, na verdade, o clube deveria ter uma diretriz fixa. E a pessoa que entre lá, ela tem que seguir o planejamento. Porque só o orçamento que o Curitiba tem é maior do que muita empresa brasileira hoje. E é administrado de forma amadora, é inacreditável. E eu vejo que esse é o motivo do Curitiba não ir para frente. Mas, Ricardo, veja bem, Marcelo e Rogério, não é nem a descontinuidade administrativa. Pegue o planejamento estratégico das últimas gestões e veja que nem a diretoria cumpriu o seu próprio planejamento estratégico. Sim. Se você pegar da atual gestão, da gestão anterior, eu peguei item por item, nenhum foi cumprido. Nem no que diz respeito a finanças, nem no que diz respeito à categoria de base, a marketing, a futebol profissional, nenhum foi. Então não é nenhum problema de descontinuidade administrativa, é um problema de descontinuidade dentro da própria gestão. Mas isso porque não há um compromisso com o que se prometeu para a torcida. Não há compromisso com isso. Mas isso você enxerga como falta de compromisso ou incapacidade administrativa de gerir aquilo que foi proposto? Os dois, né? Porque eu odeio engenheiro de obra nenhuma. Engenheiro de obra nenhuma é aquele cara que é um teórico, né? Que é uma pessoa que não tem não tem história, não tem visão empreendedora e que não poderia nunca estar ocupando uma posição onde você tem que ter essa visão empreendedora, que você tem que ter preparo financeiro, de finanças, que você tem que ter preparo de futebol. Qual é o core do Curitiba? Qual é o core do Curitiba? É o futebol. Né? Nós não somos uma empresa de plásticos, nós não somos uma empresa petrolífera, o nosso negócio é o futebol. Quer dizer, não é possível que as pessoas que estão na gestão não entendam de futebol. Será que a torcida não vê isso? Que é inadmissível que as pessoas que estão na direção do clube não entendam do core do clube? Não saibam como dialogar com um diretor de futebol, com um agente de um jogador, porque não viveram, não estiveram lá dentro, não cantaram o hino nacional de chuteira. Essa é a verdade. E o senhor vê com bons olhos algum tipo de mudança estatutária no clube? Eu acho urgente. Eu acho que a atual diretoria prestaria um serviço maravilhoso ao clube, ao futuro do clube, se ela mudasse o estatuto. Isso é um absurdo, quem fez esse estatuto, porque, veja bem, a partir do momento que você tem 3 chapas equilibradas, quem ganha a eleição já entra com 2/3 de oposição no conselho. Quando é que nós vamos ter unidade num clube como esse? Não pode. Se você dá a oportunidade de uma chapa de gerir o clube, de autonomia durante pelo menos 3 anos para que ela possa fazer o que ela se comprometeu a fazer. Se ela não cumpriu, na próxima eleição se tira. Agora, o que não pode é, desde o primeiro dia de mandato, você ter 2/3 do conselho contra. Não tem clube que vai para frente. Nenhum. Não é o Curitiba, nenhum. Certo. A gente está chegando já no final do programa. Eu só queria retornar ao futebol, fazer uma última pergunta. Como que você enxerga a relação de um clube de futebol com empresários? É uma relação que eu diria muito delicada e complicada. E existem, como em qualquer situação, existem empresários e empresários, né? Infelizmente, os clubes, quando chegam numa situação como a do Curitiba, você não pode dizer que, eu não vou mais falar com o empresário. Não. Você vai falar com o empresário, mas você vai falar com empresários que tenham os mesmos critérios, os mesmos valores e que sejam pessoas em quem você confia, né? A partir do momento, se não fosse para existir empresário, por que a FIFA, agente de jogador, por que a FIFA autorizaria, né? Mas é uma relação em que eu acho que o clube tem que se tornar cada vez mais independente disso. Diferente de quando está numa situação como está o Curitiba, quer dizer, quando você chega numa situação de um clube que está com as suas finanças regularizadas, de um clube que tem
um patrocínio de televisão muito bom, um clube que está ganhando campeonatos, etc., você começa a se desgarrar e a não virar mais, diríamos assim, parceiro destes empresários, muitos dos quais são bons, né? Embora a gente saiba que a maioria não é. Mas existe gente boa, sim. O ideal é que, num determinado momento, lá na frente, você não tenha mais esse tipo de relação, né? Certo. Rogério, mais alguma coisa? Queria saber em relação à terceirização do departamento de futebol. Existe essa possibilidade? Zero. O grupo que Zero. no caso seria eleito, vai ser o grupo que vai comandar o futebol. Terceirização é demonstração de incompetência. Quer dizer, por que nós vamos querer dirigir o clube se nós admitimos a incompetência de não cuidar da principal atividade, que é o futebol? E a sua intenção é colocar um ex-jogador do clube nessa função? Com certeza vão existir ex-jogadores do clube no departamento. Quanto ao comando do departamento, ainda não está decidido. Certo. Rogério, mais alguma coisa? Não, só uma declaração dele também que me chamou a atenção numa entrevista que eu li sobre as parcerias. O senhor mesmo colocou para a gente vários empresários importantes do estado, como Joel Malucelli, Geninho Tomé, Marcelo Almeida. Existe a possibilidade de algum tipo de aporte financeiro desses empresários? Existe. Eu colocaria para vocês que existem muitos empresários que estão desesperados para ajudar o Curitiba, mas não ajudam o Curitiba por uma razão muito simples, porque eles não são bem-vindos hoje no Curitiba. Então, claro que existem empresários que lá na frente têm o compromisso conosco, por exemplo, de um patrocínio na camisa, tem o compromisso de nos ajudar na contratação de jogadores, e isto é algo que nós vamos estudar e vamos usar da influência empresarial que a gente tem para ajudar o clube, de uma maneira absolutamente transparente, honesta, republicana, como dizem os políticos, né, Ricardo? Mas é óbvio que se os empresários que são coxas brancas e querem investir no clube vão investir, claro que vão investir. E eu tenho uma pergunta também. E eu vou colocar aqui, vocês não me fizeram. Renato, e o patrocínio da camisa, 1909, você vai manter e coisa? Aí eu devolvi com outra pergunta. Eu digo assim, você prefere 100% de 0 ou 10% de 100? Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu tenho uma última pergunta também. Fala, em relação ao relacionamento do presidente com a imprensa, com a torcida, né, que a gente tem visto nas últimas gestões, que no começo da gestão parece que está tudo bem, né, uma relação boa, a gente vê o presidente aparecendo, dando entrevista, falando com a gente, mas quando o trabalho que foi na teoria, na prática não começa a dar certo, a figura do presidente, que na minha opinião é uma figura muito importante para realmente ele está naquele papel de ser o vidraça, né? De saber receber as críticas, saber receber as opiniões e saber filtrar e dar resposta àquilo. Qual que vai ser a posição do Folador em relação a isso, em relação às cobranças que possam vir, que a gente sabe que na prática muitos fatores podem acontecer, né? Fazer o trabalho melhor do que a gente imagina ou pior do que... como você mesmo disse, ser vidraça tem as suas desvantagens, né? Mas é óbvio que eu não concordo, e eu vi muito tempo isso dentro do clube, uma agenda que começava de manhã e até à noite para conselheiro, para torcedor, para imprensa e coisa. Não, vai ser profissionalizado. É óbvio que nós vamos falar com todos, mas vai existir, né, um cronograma, vão existir dias específicos, e se ocorrer alguma coisa fora da normalidade, como você mesmo disse, um de vocês citou, perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, é óbvio que o presidente tem que dar entrevista e tem que explicar, né? Mas no restante, nós vamos atender, mas não vai ser o oba-oba de viver gente lá querendo sugerir jogador, querendo falar com o presidente, não. Vai ser tocado como uma empresa.
Quer dizer, vai ter agenda para a imprensa, vai ter agenda para o conselho, mas vai ser tocado como uma imprensa. Então, a gente pode esperar um presidente que aparece, não é aquele presidente que some e dá a sensação para a gente que ele está ali como um nome apenas. Ou que manda o diretor de futebol falar no lugar dele, né? Quando a situação é ruim. A gente tem visto isso muito nessa gestão atual, onde depois de uma derrota, como a própria derrota da Copa do Brasil, a única pessoa que fala é o treinador. Quando, na verdade, não é nem o diretor de futebol, é o treinador. Quando o que a torcida mais quer é escutar o presidente, que é a figura máxima do clube, né? Mas, Folador, eu queria que você, a gente chegando no final do programa, queria que você deixasse um recado para o sócio e para o torcedor do Curitiba para as eleições aí do final do ano. Primeiro, acreditar. Eu acho que o torcedor ele tem que acreditar que o Curitiba tem solução. E eu tenho convicção disso, que tem solução. Mas, para ter solução, nós temos que ter projeto. E, independentemente de você ter projeto, você tem que ter pessoas capacitadas para tocar esse projeto. Então, a minha sugestão é que a torcida não desista, que a torcida olhe o currículo e a história das chapas para ela tomar uma decisão e que, acima de tudo, nós não prometemos vitórias, porque nós seríamos levianos de prometer vitória, mas nós prometemos trabalho, prometemos transparência e prometemos profissionalização do clube. Se as pessoas concordarem com isso, e uma ruptura com tudo que foi feito nos últimos anos, com o qual nós não concordamos e que durante toda essa nossa conversa, eu acho que eu fui claro e objetivo sobre isso. É isso aí. Perfeito. Eu queria agradecer ao Renato Folador por ter aceito o nosso convite e dizer que, com certeza, vamos conversar mais vezes, vamos falar ainda no período eleitoral, e o Coxanautas está sempre de portas abertas para você, Renato. Foi um prazer conversar contigo, e é isso aí. Ok, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. É isso aí, obrigado. E avisar o torcedor do Curitiba também que o Coxanautas ele vai abrir espaço, né, para todas as chapas, todos os que se propuserem a ter a pré-candidatura, no caso ainda não está oficializado. A gente até conversou, né, com o Luiz Bettenhausen, que está também com a ideia de chapa com o Jango, e eles comunicaram para a gente que no momento não vão se posicionar e estão se preparando nos bastidores. Mas o Coxanautas está aberto para dar o espaço igual, né, para manter sempre como a gente fez a isenção aí nesse início de pleito eleitoral, que esse ano parece que vai começar um pouco antes por causa dessa situação ímpar, né? Mas obrigado, Folador, obrigado pela tua participação. Perfeito. Um grande abraço para vocês e a toda a torcida Coxa Branca aí.